Você quer mais dinheiro? Você quer pagar todas as suas dívidas? Você quer viajar e conhecer pessoas interessantes? Você quer viver para sempre? Você quer mais poder e mais influência? Você quer ser famoso? Conseguir qualquer mulher ou homem que você queira? Deseja realizar todos os seus sonhos e desejos? Se você respondeu sim a qualquer destas perguntas, então os Illuminati são para você. Um número de pessoas tem manifestado interesse em aderir aos Illuminati, mas em geral, eles foram rejeitados, embora sejam pessoas brilhantes e capazes. A política de recrutamento é dos Illuminati, e tem sido por mais de 1000 anos, ligados com os segredos do núcleo religioso da sociedade. Por razões óbvias, não podem ser divulgadas. Quem são os Illuminati? O termo Illuminati significa muitas coisas diferentes para pessoas diferentes e tornou-se ambíguo. Há uma infinidade de versões diferentes do que exatamente o Illuminati é, mas a maioria dos pesquisadores concordam que o grupo consiste principalmente na camada superior da elite financeira e política do mundo. 1%, os oligarcas, os plutocratas, a classe dominante cuja riqueza e influência combinadas domina todos os aspectos de nossas vidas diárias. Quem pode aderir aos Illuminati? Qualquer pessoa pode participar do Illuminati. Mas, algumas têm uma chance muito maior do que as outras. Não é um campo aberto. Como você se pode juntar-se aos Illuminati? Há 3 maneiras de você participar do Illuminati. 1. Nascer para isso. 2. Servir os Illuminati como empregado. 3. Se tornar muito rico e oferecer a sua riqueza à causa Illuminati. 1. Nascido para isso. O método mais fácil de unir-se aos todo-poderosos, de longe, está em nascer em uma família rica, que são as forças vivas e fomentadores dos assuntos mundiais. A maior parte de sua renda vem sob a forma de juros sobre títulos, aluguéis de imóveis ou de dividendos sobre ações. Você pode trabalhar, mas você não precisa. Você estava preparado para sua posição desde tenra idade. Você possui ou controla uma série de meios de comunicação e sua influência e poder se estende a partir de Wall Street ao Rodoanel. Seu avô também era rico. Você é herdeiro destas fortunas hereditárias. Mesmo sendo nascido para isso, você ainda precisa ser relativamente inteligente, frequentar as escolas certas e fazer as devidas conexões. Você deve cultivar filantropia para manter a imagem de um grande benfeitor. Você deve parecer ser um homem ou uma mulher do povo. No entanto, você deve se certificar de que suas obras filantrópicas promovem seus objetivos de engenharia social. Você deve continuar a financiar as preferências da elite e outros grupos de formulação de políticas. Proteja-se contra os seus familiares, próximos e sogros, pois eles são mais propensos a serem a sua concorrência mais feroz para o trono. Um exame da lista Forbes revelou que mais de 40% das pessoas mais ricas do mundo já nasceram com riqueza suficiente para fazerem parte da lista. 2. Sirva-os. Se você não é rico de nascimento, ainda é possível que você possa juntar-se aos Illuminati, tornando-se parte de seu maquinário para o controle mundial. Se você não nasceu de berço para os Illuminati, você tem a opção de se juntar a eles, tornando-se útil ou, com sorte, até mesmo indispensável para eles. Você pode para isso cumprir uma de suas muitas necessidades. Novamente, você deve assistir às escolas certas e ser altamente inteligente.
As escolas certas incluem Oxford e Cambridge, no Reino Unido, e Princeton, Yale e Harvard, nos Estados Unidos. Seu objetivo é distinguir-se e tornar-se o melhor em um campo no qual os membros da elite tenham interesse. Então você vai ser convidado para se juntar a alguns dos seus grupos, ou às sociedades, como a Comissão Trilateral, o Conselho de Relações Exteriores ou o Grupo Bilderberg. Será convidado, ou se exigirá que você seja membro de uma das top sociedades secretas, maçonaria e seus derivados. Se você não puder fazê-lo, ainda pode participar de um grupo financeiro da elite, ter uma vida muito confortável, ganhando uma porcentagem. Um número crescente de americanos suspeitam que o sistema econômico americano é manipulado em favor dos ricos e apenas afluente. Esse número crescente de americanos está certo. Você pode juntar-se ao setor privado ou no setor de governo. Para aqueles que são especialmente brilhantes, é mais fácil de ganhar poder e influência no setor público, colocados em posições estratégicas de topo no setor privado, que são reservados para primos e sobrinhos da classe dominante. Você também pode se tornar um fantoche dos Illuminati. Sendo um artista muito famoso, uma estrela da música idolatrado por todos. Esteja ciente de que você poderá ser útil para um curto período de tempo e ser jogado aos lobos quando você deixa de ser útil. Então eles te matam e fazem parecer que foi por overdose, doença ou acidente. Já percebeu que a maioria dos grandes artistas que morreram foi de overdose? Estranho, não? Falarei sobre isso em um outro vídeo. 3. Aproprie-se. Se você não nasceu um bilionário e você se recusa a ser subserviente aos atuais membros dos Illuminati, a única opção é ficar rico. Ou seja, você mesmo deve se tornar um bilionário e usar os seus meios financeiros para ganhar influência e poder. Sendo cabeça de um monopólio por si só não é o suficiente, há pelo menos que é uma necessidade básica, como óleo ou água. Mesmo que você seja o rei dos salões de beleza, que pode dar-lhe um padrão de vida muito decente, mas isso não vai ajudá-lo a ganhar a entrada para a classe dominante. Ser um novo rico por si só não é suficiente. Comprar meios de comunicação e outras indústrias influentes são apostas seguras que por si só poderão dar-lhe um lugar no círculo íntimo dos Illuminati. Se você tem uma visão sobre o futuro, você pode ser capaz de ganhar uma posição em uma indústria-chave e forçar o seu caminho para o seu círculo interno, como um ataque de força bruta. Você será convidado para o Conselho de Relações Exteriores em primeiro lugar e, em seguida, a Comissão Trilateral e, gradualmente, fará o seu caminho em grupos de elite mais exclusivos e poderosos. Você será solicitado a participar de algumas reuniões do Grupo Bilderberg e, eventualmente, será convidado a juntar-se à base permanente. Se você quer ser um Illuminati, precisa aprender a fazer sacrifício de sangue. A grande maioria das pessoas que entram para os Illuminati já fizeram rituais de sacrifício, onde foram obrigados a matar pessoas que amavam muito, para provar sua fidelidade aos Illuminati. É preciso estar disposto a abrir mão de qualquer valor sentimental caso queira fazer parte da elite global. O emocionalismo não tem espaço nesta entidade que visa dominar o mundo. Farei vídeos futuramente falando sobre algumas celebridades que fizeram sacrifícios de sangue humano para fazerem parte dos Illuminati. De qualquer forma, é possível ver a presença do satanismo dentro da sociedade secreta mais temida do mundo. Você está pronto para isso? Está disposto a pagar qualquer preço para entrar neste clube maligno?
Será que vale a pena abrir mão de toda a bondade interior por riqueza ou fama? Uma coisa é certa: quem copia o demônio se torna seu filho. A decisão é sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook, o link está na descrição. Inscreva-se no canal e entre para minha pequena creche de sobrinhos. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.